Boa noite, tá. Boa noite, igreja. Aqui a gente pode, graças a Deus, louvar ao Senhor sem nenhum tipo de perseguição, aqui no Brasil. Muito bom a gente poder fazer isso em comunhão uns com os outros. E vou dar os recados, começando pelos... Não, tem algum visitante aqui hoje? Alguém que visita pela primeira vez? Só você? Certo? Então, seja muito bem-vindo, quem estiver perto puder cumprimentá-lo. Aí, continuando, a gente tem os nossos horários de cultos, começando quinta-feira, 7h30, 19h30, que uma coisa que meu pai vem falando para mim e para minha irmã, que a gente costumava falar que se não der para vir em um dos cultos do domingo, vem quinta-feira, mas ele nos alertou de um negócio que é verdade, Se você não participa de nenhum ramo, vá pelo menos quinta-feira além do domingo. Então, se possível, é bom ir nos dois cultos, ao menos um domingo e outro na quinta-feira. Mas então, aí domingo a gente tem 9h30 da manhã, com café da manhã especial. E domingo, agora o nosso culto, Começa às 18h30. E então estejam muito bem-vindos aos 3 cultos nossos. E como eu dei uma citada, nós temos os nossos ramos de convivência, uma forma de ter um aconselhamento mais pessoal e íntimo entre os irmãos da nossa igreja. Então a gente tem o grupo para adolescentes, grupo para casais e solteiros, grupo para casais e famílias. Tem o grupo dos jovens também, que é o ramo, que muita gente aqui frequenta. E eu acho que o grupo das mulheres, o próximo slide. É o grupo para mulheres e o grupo para novos convertidos. Então, se vocês quiserem mais informações, podem me chamar ao fim do culto. E o nosso Acampar Dentro está chegando finalmente. Agora, de sexta para sábado. Começa às 19h, termina às 10h, é apenas R$10. Felizmente, tem muita gente aqui animada para esse Acampar Dentro, mas temos que enfatizar que tem que fazer as inscrições logo, gente? Então, fazer a inscrição com o contato da Bruna, está aqui, pelo WhatsApp. E é claro, gente? A gente vai, na hora que chegar aqui, a gente quer que todo mundo chegue com fantasiado de algum personagem bíblico. Vai ser um momento bem especial. E como o Gabriel tinha falado da última vez que eu falei aqui, ele vai estar lá embaixo como segurança. Quem não vier fantasiado, nem entra. Mas é isso, é R$10, algo bem simbólico. E continuando, acho que é a ABU. A ABU, a Aliança Bíblica Universitária, está concluindo 30 anos nesse mês, e ela nos convidou a participarmos dessa comemoração. Vai ser lá na sexta igreja presbiteriana, dia 25/11, é sábado, Sábado, 19h. Então, também sinto-se estão todos convidados a participar da ABU, dessa comemoração. E agora os dízimos. Aqui, gente, muitas pessoas aqui já devem estar cansadas, de ouvir eu, a Marissa e o Lucas sempre falar do dízimo. E raramente, eu pelo menos nunca falei de ofertas, Então hoje eu quero falar de ofertas. Aí, algo muito rápido, Bem, dízimo, todo mundo já sabe que dízimo é 10ª parte, 10% que a gente ganha, que a gente entende que é tudo do Senhor. A gente vai dar apenas uma parte do que Ele nos deu. Retribuir, como uma forma de agradecimento. Só que tem a oferta, que é algo além do dízimo, que se você sentir no coração de dar, você dá o quanto você quiser. E é isso, eu vou ler 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem várias promessas, Algumas a maioria no Novo Testamento, mas também tem em Provérbios, de que se você ofertar, e até mesmo o próprio dízimo, você dá o próprio dízimo e oferta, Deus irá lhe retribuir. Mas não quis trazer isso hoje, quero estudar mais para trazer a próxima vez que eu vier falar. Mas
é claro que a gente não vai fazer isso com o interesse de ganhar mais depois, né? Então, sintam-se à vontade de dar a oferta e, claro, o nosso dízimo. Amém. Aleluia. Nós queremos também fazer um convite especial. Quase todo mundo está aqui e conhece a Alessandra, não conhece? A Alessandra que vem, mãe da Sara, tia da Ana Clara, Maria Clara e do Breno. E eles vão, na semana que vem, eles vão no culto da manhã, né? Eles vão estar fazendo um culto aqui de ação de graças pelo casamento deles, declarando assim diante de Deus e da igreja, né, essa união. Então todos estão convidados para estarem aqui, tá? Esse casamento ele vai acontecer no horário do culto. Então você viria para o culto, mas também participaria desse momento com a Alessandra e o Adriano. Então vai ser um momento especial. A gente está falando assim, chega na hora, porque hoje de manhã a igreja aqui já quase que faltou lugar. Então, na semana que vem, esse desafio deve ser especial. Mas não deixa de vir, vem, chega mais cedo, garante seu lugar. Vamos prestigiar a Alessandra e o Adriano aqui, né? E a família deles, com esse culto de ação de graças. Faz parte também da restauração da família deles, né? Que Deus vem fazendo, e aí, então, eles querem declarar isso diante de Deus. Já estão juntos há muito tempo, mas querem, então, oficializar diante de Deus, assim, o casamento deles. Amém? Então, todo mundo está convidado, faça esse esforço. Eu sei que a gente já vem aqui no culto à noite, mas eu estou dizendo assim, não é pesado não, a gente está de manhã e de noite, pelo contrário, é bom a gente encontrar os irmãos assim, né? Amém? Então, todo mundo está convidado. Boa noite, gente. Cadê as crianças da nossa igreja? Aqui, primeiro. É muita empolgação, né? Você faltou. Tudo bem? Vamos ver, acho que cabe todo mundo aqui se apertar um pouquinho, ó. Chega um pouquinho mais. Teve alguém que decorou da última semana? Alguém quer falar? Não quer falar, não? Se ninguém quiser falar, eu falo. Helena? Quer falar comigo? É muita gente querendo falar, então eu vou falar. Tirarei de vocês o coração de pedra. Em troca, lhes darei o coração de carne. Isso, é Ezequiel 36, 26, segunda parte. Isso. E hoje, eu falei que iam ser 4 versículos, hoje é o último. E uma coisa que a gente trabalhou nesses 4 foi o coração. É muito importante a gente falar sobre o coração com qualquer pessoa, sabe? Não é porque elas são crianças, a gente tem que sempre reforçar. E eu não posso fazer elas confessarem Jesus como Salvador no lugar delas. Elas têm que fazer isso por conta própria, sabe? E o que eu gostei é que os pais incentivaram elas a guardarem esses versículos. A gente não pode fazer por elas, mas a gente pode ajudar a colocar essa palavra no coração delas. E eu quero que vocês tenham essa cultura em casa de fazer elas memorizarem versículos.
é muito importante, elas têm discernimento quando elas têm a palavra de Deus gravada no coração. E eu sei que às vezes alguém pode falar que é cedo demais para elas tomarem essa decisão por Jesus, mas a gente não sabe quantos dias elas têm, e mesmo que elas tenham muitos dias, a nossa vida é breve, né? Então não é cedo demais e não vai demorar muito para ser tarde demais. Então vamos investir nessas vidas. E hoje o versículo para fechar está em Jeremias 29:13, que é: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É uma promessa, Deus não requer mais que isso, nós não podemos fazer mais que isso. É Ele que nos lava, nos limpa, e tudo que a gente faz é buscar Ele de todo o coração. Não pode ser com uma parte só, Ele quer todo o nosso coração. E Ele vem. Deus, que é tão grande, vem com um sacrifício. Para nós é todo o nosso coração, mas imagine como isso é pequeno, às vezes, para alguém que é rei de todo o universo, de todas as gerações, de todos os bilhões de seres humanos. E tudo que Ele requer é o nosso coraçãozinho. Então vamos buscar Ele de todo o coração. Então vamos à igreja orar por esse tempo que elas vão ter. Ó Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor permitiu que a gente chegasse até aqui, que esses meninos tenham amado a Sua palavra. Faz essa palavra florescer no coração delas e darem muitos frutos, ó Pai, que logo chegue o dia que elas vão confessar por elas mesmas que o Senhor é o Salvador delas. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, último aviso rapidinho. Vocês já estão ligados aí do nosso acampar dentro, mas para o evento ser completo, para a diversão ser total, a gente está contando também com a ajuda da igreja na oferta das pizzas, galera. Toda e qualquer quantia ajudaria muito, será muito bem-vinda. A nossa meta é de 10 pizzas, esse é o preço de uma pizza com borda de chocolate, essa é a pizza 100, que a gente quer servir as duas também, né, para rolar uma sobremesa. E a gente está contando com a força da igreja, beleza? Quem Deus tocar no coração aí para ajudar o nosso ministério de jovens, viu? Será recebido com muito, muito prazer. E agora pode vir meu irmão Guilherme. Gente, quem vai pegar aqui para a gente hoje é o Guilherme, líder de jovens lá da Sal da Terra Repartir, do Ministério de Jovens 1 a 1, né não? Cara, um prazerzão estar te recebendo aqui, valeu por ter animado, foi um privilégio ter te conhecido, cara, você já é muito especial para mim. Ele já veio aqui, não sei se todos estavam no dia que ele participou do louvor, né não? Mas hoje ele vem com essa ajuda aí na ministração da palavra. Vamos orar por esse tempo agora então? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por ter trazido cada um aqui hoje. E obrigado, Pai, por ter separado esse momento para a gente aprender do Senhor. Oh Deus, nos encha do Espírito Santo, Pai. Tanto o Guilherme para ministrar a Tua palavra verdadeiramente, Pai. Tanto nós para entendermos, Pai, essa Tua revelação. Oh Deus, que ela seja eficaz, Senhor, para nos consertar, para nos limpar do pecado e conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tá contigo, irmão. Valeu. Amém. Graça e paz. Boa noite. Opa, espera aí que eu estou regulando o som aqui. É um prazer também para mim, né, poder estar aqui falando com vocês. Estou nervoso, então vocês vão me ajudando também. Eu já tinha vindo aqui acho que alguns cultos para trás, junto com o louvor ali nosso, da Repartir. A gente teve um tempo num sábado aqui também, né, para a gente conversar um pouco sobre uma igreja relevante. Então é um prazer, tem umas carinhas aqui que eu não tinha conhecido ainda, ver todos. E que Deus possa falar com a gente nessa noite, em nome de Jesus. O texto que Deus tem colocado no meu coração, eu desde que o Gabriel me chamou, me convidou, que eu tenho pensado, é um texto muito famoso, muito conhecido, muito possivelmente vocês já ouviram sobre ele em algum outro momento, então é um desafio falar sobre algum texto muito conhecido, mas espero que Deus possa falar com vocês também. A passagem, né, a parábola do filho pródigo. Então, quem tiver com a Bíblia, a gente pode abrir aqui para a gente poder ler junto.
Está em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Amém? O texto diz, vai do 11 até o 32, a gente vai ler toda a parábola. A minha versão aqui é Almeida, então pode ser que esteja um pouco diferente da de vocês. Mas o texto diz, a partir do 11. E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, que se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para me alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Amém, Deus Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Teu Espírito revele, Deus, dentro de cada coração o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer falar ao nosso coração, que o Senhor possa tratar, Deus, convencendo, Deus, a gente do pecado, do juízo, Pai, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Então esse é um texto muito famoso, né, a passagem do filho pródigo. Aqui Jesus está contando algumas parábolas sobre pessoas que se perdem, né? Então antes dessa parábola, Jesus já tinha contado uma outra parábola, que é das 100 ovelhas, né, que muita gente conhece também, até pela música, o Usado Amor. Então um pastor que tinha 100 ovelhas, uma das ovelhas se perde, esse pastor deixa as outras 99 e vai ao encontro da que se perdeu. Depois Jesus conta uma parábola de uma mulher que perde uma dracma, que era uma moeda que tinha um valor considerável, e aí ela perdendo uma dracma dentro de casa, ela acende a luz, acende uma lamparina, começa a arredar os móveis, olhar embaixo da cama e procurar essa moeda que se perdeu. E por fim, Jesus termina com essa passagem do filho pródigo. Em todas elas, Jesus está falando sobre pessoas que se perdem, né, através de parábolas, e como elas são resgatadas por Deus. E aí, uma das coisas que me chama a atenção sobre esses textos é que todas as pessoas estavam, de alguma maneira, em contato com Deus, né? Então, a Bíblia fala das ovelhas que estavam já dentro do aprisco e uma se perde, fala da moeda que se perde dentro de casa e fala do filho que já conhecia o pai e ainda assim se perdeu. E por que eu achei importante trazer, né, isso para a gente? Porque a gente sempre tem uma tendência em achar que perdido é sempre o outro, né? Perdido é sempre o que está de fora, perdido é sempre o que está longe, perdido é sempre o outro, e a gente nunca está perdido. E aqui Jesus está falando com a gente também. Então eu queria que essa palavra encontrasse terreno
fértil no coração de vocês também. Não só que a gente pense em como alcançar o outro, mas como que a palavra de Deus pode nos alcançar também. E aí, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Só para a gente dar uma passada na história rápida, então, um homem tinha 2 filhos, o mais novo pede uma parte da herança, né? Esse homem tinha uma fazenda, ele pede uma parte da herança, vai viver a vida dele como ele quer, em um momento ele passa muita fome, ele gasta tudo, lembra do pai, corre para o pai para ser recebido como um trabalhador, o pai o recebe, né? Troca suas vestes, mata um bezerro cevado para poder partilhar e comemora aí a chegada desse filho que estava perdido e foi encontrado. E algumas coisas me chamam a atenção aqui nesse texto. A primeira é que a gente faz esse mesmo movimento do filho pródigo sempre que a gente quer de Deus os recursos, mas não quer o Deus dos recursos. Então, Deus, né, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, ele distribui recursos aos homens, a todos os homens. Então, quando a gente olha para o mundo, existe uma graça comum que alcança todos os homens. Quando a gente olha para o mundo, mesmo pessoas que não se reconhecem como filhas de Deus, recebem dons, recebem talentos, recebem coisas boas, recebem recursos financeiros, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E existe 2 caminhos para a gente poder viver disso, poder viver os recursos que Deus nos oferece. Ou a gente faz o caminho do filho pródigo, e a gente quer viver os nossos recursos da nossa própria maneira, ou a gente fica dentro de casa e vive os recursos do Pai como o Pai sonhou que a gente vivesse. Só existem esses 2 caminhos, não existe uma terceira alternativa, ou um terceiro meio de tentar viver esse recurso. E aí que recurso pode ser qualquer coisa, geralmente a gente pensa só em recurso financeiro, mas Deus distribuiu dons, Deus distribuiu talentos, Deus distribuiu inteligência, Deus nos deu inclusive o próprio sexo, Deus nos deu coisas boas, Deus nos deu prazer, Deus nos deu alegria. Deus distribui recursos aos homens. E a gente faz esse movimento do filho sempre que a gente pega esses recursos e quer viver eles da nossa maneira. Por quê? Porque a gente pode viver isso diante de Deus, mas existe um modo de viver isso diante de Deus. Não adianta da gente pegar aquilo que Deus tem confiado na nossa mão e viver isso de qualquer maneira. E era isso que o filho queria. O filho queria viver de uma maneira despretensiosa, irresponsável. E não é possível que a gente caminhe com Jesus sendo irresponsável. A gente não pode caminhar com Deus sendo irresponsável e não tendo responsabilidade do que Ele coloca nas nossas mãos. E aí o que me aperta o coração é que esse jovem ele não pede dinheiro para o pai. O que ele pede? Uma parte da herança. A gente recebe herança de quem? De quem morre. O que esse jovem estava falando para o pai é que ele sabia que o pai estava vivo, mas ele queria, para viver suas próprias coisas, conforme seus próprios desejos, conforme suas próprias necessidades, ele preferia que o pai tivesse morto. Era isso que ele estava falando. Assim como Jesus, quando ele conta do sermão, né, quando ele está no Sermão do Monte, ele fala, não matarás já não é suficiente, porque se você odeia o seu irmão, você já matou ele no seu coração. Quando a gente faz essa separação do nosso coração com o coração de outra pessoa, a gente está matando a pessoa. E a mesma coisa esse jovem queria fazer com o pai. Esse jovem queria e preferia que o pai tivesse morto para que ele pudesse aproveitar de tudo do pai. E quantas vezes na nossa vida a gente não faz esse mesmo movimento? A gente não faz um movimento de olhar para Deus e a gente fala que a gente crê num Deus vivo, a gente fala que a gente crê num Deus que veio entre nós, caminhou entre nós, que voltará, mas na prática a gente está vivendo como se a gente cresce num Deus morto. A gente está vivendo como se a gente cresce num Deus que tivesse morrido. Porque só se ele morrer que a gente vai poder viver a nossa vida do jeito que a gente quiser. Se ele for um Deus vivo, a gente vai ter que viver a nossa vida da forma como ele quiser. Ou a gente segue a nossa vontade, ou a gente é Deus dos nossos próprios desejos, ou a gente se rende ao senhorio de Jesus Cristo. Então esse jovem, ele pega todos os seus bens e ele sai, e ele se afasta de Deus, ele se afasta do pai, e vai viver a vida desse jeito. Pensando que ele tinha um pai morto, ele vai viver a vida como ele bem queria. Porque ele pensava que ele só podia aproveitar dos recursos que Deus deu se ele estivesse longe de Deus. Porque às vezes a gente acredita que a gente só pode aproveitar das coisas se a gente estiver distante de Deus. A gente acredita que a gente só vai ter alegria se a gente estiver longe de Deus. Que a gente só vai gozar das coisas que Deus deu para a gente se a gente estiver distante de Deus. Existe um propósito, existe uma forma da gente viver as coisas de Deus. A gente não pode vê-las de maneira irresponsável. A gente faz como jovem quando a gente pega
a nossa própria vida e a gente quer seguir da nossa própria maneira. Então eu quero viver o sexo da minha própria maneira. Eu quero viver minha alegria da minha própria maneira. Eu quero viver a minha inteligência da minha própria maneira. Eu quero pegar os meus dons e ver eles da minha própria maneira. Eu quero usar o meu talento da minha própria maneira. Só que o que acontece quando a gente faz isso? Acontece a mesma coisa que aconteceu ao filho pródigo. A Bíblia fala que ele gastou, ele desperdiçou todos os seus bens, viveu de maneira imprudente, viveu de maneira irresponsável, e tendo gastado tudo, ele sentiu fome. O que a gente precisa entender? Que todos os recursos que a gente tem disponíveis, tudo que a gente tem, que Deus tem confiado nas nossas mãos, não são eternos. Mesmo que Ele tenha nos dado, não é eterno. E pode ser que hoje a gente tenha, sei lá, uma condição legal de vida financeira. Isso não é eterno. Pode ser que Deus tenha nos abençoado com talentos. Isso não é eterno. Pode ser que Deus tenha me dado uma voz linda para cantar e eu vou chegar em algum momento da minha vida que eu vou ter um problema na minha prega vocal e eu não vou conseguir cantar mais. O nosso corpo vai envelhecer. Hoje eu tenho 28 anos. Quando eu tinha a idade do Lucas? Quando eu tinha a idade do Lucas, eu jogava 4 horas seguidas de futebol. Hoje eu não consigo jogar uma. Meu corpo já envelheceu e eu tenho 28 anos. A nossa mente, as nossas faculdades mentais vão envelhecer. Os nossos recursos não são eternos. A gente tem que aprender a buscar o que é eterno. E o eterno não é o recurso, não é o que Deus tem para te oferecer. Eterno é só o próprio Deus. Ele é eterno. É nele que reside a eternidade. É por isso que céus e terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Porque ele é eterno. A gente tem que parar de olhar para o que Deus pode nos oferecer e começar a olhar para Deus, olhar para esse Pai, buscar relacionar com Ele. Porque senão a gente vai chegar na mesma condição do filho. E todo ser humano chega aqui em algum momento no mesmo lugar que esse filho pródigo chegou. Que é o quê? Quando a gente vive os nossos recursos da nossa própria maneira, quando a gente vai viver a nossa vida da própria maneira, o que acontece? A gente sente fome. Porque sempre tudo falta. A gente vive sempre com uma constante sensação de falta que nos persegue. E a gente pode ter uma condição financeira muito legal, é muito estável, a gente quer mais. Aí no trampo a gente corre para conseguir um emprego X, um cargo X, e a gente é promovido e a gente quer mais. Aí a gente se relaciona com um monte de gente, parece que ninguém tem algo para oferecer para a gente, porque a gente quer mais. Aí a gente encontra uma pessoa, namora, e a gente precisa noivar. A gente noiva, a gente precisa casar. A gente casa, a gente precisa ter filho. E a gente sempre quer mais. Parece que está sempre faltando alguma coisa. E parece que é sempre uma corrida pela falta na nossa vida. E aí, eu gosto muito de Lewis, né, das Crônicas de Nárnia. Ele resume isso muito bem. Ele fala, tudo que existe na Terra, todo desejo terreno tem uma correspondência. Se a gente sente fome, existe comida. Se a gente sente sede, existe água. Se a gente sente solidão, existem pessoas. Se a gente sente desejo sexual, existe o sexo. Tudo que é necessidade, tudo que é desejo humano terreno, a gente encontra uma correspondência na Terra. E aí ele fala, mas mesmo assim, parece ter no coração de todos os homens um desejo que nada nessa Terra pode satisfazer. E se tudo nessa Terra tem uma correspondência e tem um desejo em mim que nada nessa Terra satisfaz, a única coisa que eu posso concluir é que eu não fui feito para essa Terra. A única coisa que eu posso concluir é que eu fui feito para a eternidade. A única coisa que eu posso concluir é que essa Terra é transitória. Que por mais que eu viva aqui, isso daqui não vai ser o fim de todas as coisas. A única coisa que eu posso concluir é que tem mais para a gente do que o que a gente está vivendo aqui. Tem mais. E aí, quando a gente chega nesse lugar de que a gente olha, a gente se depara com a falta, a única coisa que resta no nosso coração é fome. Assim como aquele jovem, ele se viu repleto de fome. E chega num lugar da nossa vida que a gente se vê cheio de fome. E aí o que é interessante, porque a Bíblia fala que quando ele sentiu fome, ele não voltou para a casa do pai. O que ele fez? Ele foi procurar comida em outro lugar. Ele ainda tentou mais uma vez correr com seus próprios braços, com a sua própria força, e ele encontra um outro fazendeiro que chama ele para cuidar de porco. O que é interessante aqui? O que o porco é para o judeu? Impuro. O judeu não pode cuidar de porco. O judeu não pode comer porco. Porco é um animal impuro para o judeu. Jesus está falando com os judeus. O que ele estava falando é que aquele jovem, além da fome, além de ter gastado tudo, quando ele pensou que ele tinha chegado no fundo do poço,
Ele foi pior ainda, porque ele abriu mão de quem ele era. Ele abriu mão da sua identidade. A pior coisa que a gente pode fazer, e onde a gente chega no mais fundo do poço, é quando a gente não sabe mais quem a gente é. Porque aquele jovem, em algum momento, ele prometeu para si mesmo, pela sua religião, que ele não tocaria em porcos. Mas naquele momento de fome, ele se sujeitou a cuidar de porcos. E mais do que isso, para depois, ele se sujeitou a pedir a comida que os porcos comiam. É o lugar máximo de fundo do poço. É o pior, porque ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu de quem ele vinha, de onde ele vinha. Ele esqueceu quem era o seu Deus. Ele esqueceu qual era a sua linhagem. Ele esqueceu qual era a sua religião. Ele esqueceu quem ele era. A pior coisa que pode nos acometer quando a gente, além da nossa falta, além da nossa fome, é a gente esquecer de quem a gente é. E aí só depois que ele faz esse movimento, que ele chega no fundo do poço e é negado, porque ele pede a comida e o fazendeiro nega, aí ele se lembra do pai. Aí ele se lembra que ele tem um pai bondoso. Meus irmãos, não se esqueçam da identidade de vocês. Não se esqueçam que por mais longe, por mais distante que vocês podem ir, vocês ainda têm um pai disponível, presente, próximo, perto para encontrar vocês. E quando a gente sente fome, a gente só precisa lembrar de que o pão da vida desceu do céu. É esse pão que nos alimenta, é esse pão que nos sacia. É esse pão que Jesus, antes de ser crucificado, arma uma mesa, parte o pão e fala: esse é o meu corpo, dado por vós. É esse pão, assim como o maná caiu do céu e desceu e sustentou aquele povo no deserto, é esse pão que nos sustenta. É esse pão que sacia a nossa fome. Assim como Jesus chega para aquela mulher samaritana no poço, que estava todos os dias indo lá, pegando um baldinho, indo até o poço, descendo o balde, pegando um pouco de água. Aí ela voltava depois, pegava o balde, descia, pegava um pouco de água. É um movimento da nossa vida, a gente sempre acordar todos os dias, pegar os nossos baldinhos e tentar encontrar um pouquinho de água, um pouquinho de vida no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa correria, encontrar um pouquinho de vida. E Jesus fala: se você soubesse quem te oferece, você me pediria, eu te daria uma água que jorra eternamente, que flui dentro de você como um rio. Porque Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome. Ele é a água viva que sacia a nossa sede. É nele que reside a eternidade. E toda essa falta e toda essa fome que a gente tem só vai ser saciada nele. E aí, a Bíblia fala que quando ele cai em si, ele volta querendo ser um trabalhador do Pai, porque até os trabalhadores do Pai comiam melhor do que ele ali. E aí ele vai ao encontro do Pai, ele pensa, que ele está indo à disposição, e ele está caminhando, andando ao encontro do Pai, e quando o Pai o avista no horizonte, o Pai corre em direção a ele. Porque mesmo quando a gente está longe, irmão, ainda existe um movimento de Deus na nossa direção. A gente acha que a gente está se aproximando, que a gente está andando, mas é Ele quem está correndo em nossa direção para nos resgatar. E aí o pai recebe esse filho se arrepende, e é engraçado, porque a gente fala que o pior aqui é esquecer da sua própria identidade, esquecer de quem a gente é. E aquele filho fez isso, porque ele quis ser recebido pelo pai como um trabalhador. Ele não quis ser filho, ele quis ser trabalhador. O diabo sempre vai nos tentar na nossa identidade. O diabo sempre vai tentar fazer com que a gente esqueça que a gente é filho. Se a gente peca, ele vai falar: sai da comunhão porque você não é filho. A gente sempre vai duvidar que a gente é filho. E foi a mesma tentação de Jesus, quando Jesus foi ao deserto, ele foi tentado no deserto. Em uma das tentações, o diabo fala o que para Jesus? Se você é mesmo filho de Deus, pula, porque os anjos te salvarão. Meus irmãos, não há altura, não há profundidade, não há morte, não há vida, não há nada do presente, nada do passado, nada do futuro, nada debaixo dessa terra, nada no céu que pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Coloque os seus olhos nele. Se lembre que independente de onde você foi, você pode ter chegado o mais fundo do poço possível. Ainda assim você é filho. Ainda assim você é filha. E aí, então esse irmão ele é resgatado, ele é recebido como um filho.
E aí tem um outro personagem da história, que é o outro irmão, o irmão mais velho, que estava na casa do pai, não saiu, não pegou a parte da herança, continuou lá. Mas ainda assim também, essa situação gerou um problema com o irmão mais velho. Porque o irmão mais velho estava fora, ele volta para casa e ele se indigna. A Bíblia fala que ele se indigna. Porque, meus irmãos, a gente está dentro da casa, né, aqui a gente trazendo para a realidade, dentro da casa de Deus, a gente está dentro da igreja, não significa que a gente vai olhar o pai como pai. Você pode estar aqui, sua família pode ser da igreja, você pode ter sido criado na igreja. Se você não se relacionar com Deus pessoal, você não vai ver Deus como pai. Deus te chama não para se relacionar com Deus do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu irmão. Deus te chama para se relacionar com Ele. Você, o seu Deus. A gente precisa olhar para Deus e se relacionar com Deus pessoal. Porque no final das contas, quando a situação apertou, aquele filho olhou e falou o quê para o pai? Eu tenho trabalhado para você como um escravo. Há vários anos. Quando a coisa apertou, aquele filho ele quis cobrar do pai. Porque ele não se via como filho, ele se via como escravo. Ele se via como trabalhador. E pode ser que é o movimento que a gente está fazendo. A gente está servindo aqui nos ministérios, a gente está correndo, a gente está fazendo, a gente já está na igreja. Mas a gente não suporta a misericórdia de Deus. E aí Deus resgata alguém e a gente não suporta. E aí Deus levanta alguém e a gente não suporta. E Deus usa outra pessoa e a gente não suporta. Porque não adianta a gente estar aqui e acreditar que é o que a gente faz de bom ou o que a gente deixa de fazer de mal que vai nos salvar, meu irmão. Não é isso que vai te redimir. O que vai te redimir é a presença do Pai. O que vai te redimir é o relacionamento com Deus. Não é o que você faz, não é as boas obras, não é você vir aqui tocar no louvor, não é dar uma palavra, não é fazer alguma coisa. O que te redime é o Pai. E se a gente não entender isso, a gente vai seguir da mesma maneira. Tão soberbo, tão cheio de si, achando que a gente está fazendo tantas coisas boas, que a gente não consegue nem se alegrar por um irmão que é resgatado. A gente não consegue nem se alegrar por alguém que não tinha vida e reviveu. A gente não consegue nem se alegrar com o agir de Deus, porque a gente acha que Ele tem que agir da nossa maneira. Ele tem que fazer o que a gente faria. Ele tem que pensar como a gente pensa. E aí a gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança. Não é a gente que é a imagem e semelhança de Deus. Porque a gente quer que Ele faça o que a gente faz. E meus irmãos, Deus vai te frustrar, Ele não vai fazer o que você quer. Ele não vai pensar como você pensa, porque os pensamentos dele são muito mais altos que os seus. Porque no final das contas, e aí o que eu, quando eu estava orando, né, e quando o Gabriel falou comigo, o que eu senti muito forte de lembrar vocês? Primeiro, da filiação de vocês. Lembrar que vocês são filhos. A gente é amigo de Deus, sim, mas a gente é filho. A gente é servo de Deus, sim, mas a gente é filho. Para além de todas as coisas, Deus quer uma família. Mais do que trabalhadores, Deus quer uma família. E aí por que a gente precisa lembrar disso? Essa é a primeira coisa que eu queria lembrar vocês. A segunda, quando esse jovem, o irmão mais velho, ele volta para casa, e aí falam que prepararam uma mesa para o filho mais novo, a Bíblia fala que ele se indigna e ele dá as costas. E ele sai. Ele não toma o seu lugar na mesa. Ele não se assenta com o irmão. Sabe o que a gente precisa fazer enquanto igreja? Sabe o que vocês precisam fazer enquanto ministério? Vocês precisam reconstruir a mesa. Porque senão a gente sempre vai fazer esse movimento. Se uma pessoa senta, a outra levanta. Se a gente chega e vê que uma pessoa está na mesa, a gente dá as costas e vira e vai embora. E a gente não consegue sentar numa mesa. A gente não consegue aproveitar a mesa. A gente não consegue desfrutar da mesa. É tempo da gente reconstruir essa mesa. A gente reconstruir essa mesa. E vocês foram chamados para reconstruir a mesa. A gente é participante dessa mesa. Da mesma mesa. A gente tem muito esforço em tentar tirar o lugar das pessoas da mesa. A gente deveria fazer um esforço em colocar mais gente, fazer a mesa caber mais gente, trazer, aproximar. Porque no final das contas é isso o evangelho. Eu gosto da figura simbólica da cruz, né? Jesus podia ter vindo em qualquer momento, né? Podia ter vindo alguns anos depois e ter morrido por guilhotina. Podia ter vindo agora e ter morrido por arma. Podia ter vindo depois e morrido por espada. Mas Jesus morreu por uma cruz. Porque a cruz tem esse simbolismo, né? De algo que é vertical e algo que é horizontal, né?
que fala do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o outro. Não tem como, João já fala, não tem como. Se você fala que você ama a Deus, que você não veio, você odeia o seu irmão que você está vendo, que está sentado na sua frente, você é mentiroso. Não é possível amar um Deus invisível se você não consegue amar um irmão que é visível. É por isso que no Pai Nosso, Jesus fala, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Já tentou colocar essa oração na negação para ver o que você está orando para Deus? Se a gente coloca numa negativa, o que a gente está orando? Deus, não perdoe as minhas ofensas se eu não perdoo quem me tem ofendido. É isso que você está orando para Deus. Então por que você não tem perdoado seus irmãos? Por que você ainda tem carregado mágoa, tristeza? Por que você ainda tem levantado da mesa? Por que você ainda tem virado as costas? É tempo da gente reconstruir a mesa. Sabe por quê? Porque é só na mesa que a gente vai ser revelado como filho. É só na mesa. A pior tragédia que a gente pode ter enquanto igreja é se olhar o Gabriel só como colega de trabalho. Se olhar o Gabriel só como colega de ministério. Só como colega de igreja. A gente vai tocar junto no louvor, mas ele é um colega. Ele não é, ele é um meu irmão. Se a gente não começa a olhar uns para os outros como irmãos, mais do que como colegas de trabalho, de ministério, de serviço, a gente nunca vai conseguir reconstruir essa mesa. É por isso que depois, lá no final, quando Jesus ele morre, e ele ressuscita, e ele caminha um tempo aqui com os discípulos depois de ressurreto, Jesus já tinha aparecido para algumas mulheres, e depois a Bíblia fala que ele começa a caminhar com alguns discípulos. Os discípulos estão indo em direção a Jerusalém, tristes, né, angustiados com o que tem acontecido. E aí Jesus começa a caminhar com eles. O que vocês estão falando aí? E aí eles ficam meio bravos, né? Pô, mas você não sabe. Tá todo mundo falando disso, Jesus morreu. A gente ficou 3 anos com ele, ele morreu. E Jesus caminhando com eles e eles não vendo Jesus, eles não reconhecendo Jesus. Eles tinham caminhado, eles tinham presenciado os milagres, eles tinham ouvido de Jesus, eles tinham aprendido de Jesus e ainda assim eles não reconheceram Jesus. E quando que eles reconhecem Jesus? A Bíblia fala que depois já estava tarde, e aí eles percebem que está tarde, eles falam, vem cá, fica com a gente, já está tarde, amanhã você vai. E aí nisso Jesus senta na mesa, pega o pão, parte o pão, e a Bíblia fala que na hora que o pão é partido, os olhos deles se abrem. Sabe por que às vezes a gente não consegue ver Deus na nossa vida? Porque a gente não suporta o partir do pão na mesma mesa. Por isso que a gente não consegue ver Deus, por isso que a gente não consegue ouvir Deus, por isso que a gente não consegue entender a graça, a misericórdia, caminhar com Ele. Porque a gente não consegue suportar a mesa. Os nossos olhos só vão abrir, a gente só vai ser revelado enquanto filho, quando a gente conseguir sentar na mesa e revelar um ao outro como irmão também. A gente precisa fazer esse movimento, a gente precisa entender quem Deus nos chamou para ser. Que não há pecado que seja mais forte do que o sangue de Jesus. E a gente precisa entender que tem uma mesa preparada. Que tem uma mesa disponível. Que a gente precisa partir o pão junto. Que a gente precisa conseguir sentar na mesa, comer junto, olhar. Porque a vida cristã não é uma vida para ser vivida sozinho. A caminhada cristã é uma caminhada para ser feita a 2, a 3, a vários. Então é isso, meus irmãos. Assim, se tem algo para ser deixado para vocês, não se esqueçam que vocês são filhos, que vocês são participantes desse reino, que Deus os recebe, que não tem fundo do poço que seja fundo demais para Deus. E não se esqueçam da mesa. Deus chama vocês para reconstruir essa mesa. Deus chama vocês para se sentarem juntos, comerem juntos, viverem juntos, se animarem juntos, se exortarem juntos. Amém? É isso. Que Deus abençoe vocês. Leiam depois as outras parábolas também, da dracma, da ovelha perdida. Que Deus fale ao coração de vocês. E que Ele encontre uma mesa sempre posta aqui. Que o Espírito seja derramado. Que vocês caminhem juntos. E que a gente caminhe junto também, né? É isso que a gente está tentando fazer, de aproximar, diminuir as pontes. A gente é um só corpo. Então contem comigo, contem com a Repartir. A gente conta com vocês.
É isso. Deus abençoe. Vai ter um tempo de oração? Sim?